ao final da saga Skywalker, onde todos os 9 filmes sempre foram encerrados com alguma reverência a Star Wars. The Rise of Skywalker, que foi lançado em dezembro de 2019 em cinemas do mundo todo. Agora que finalizou a saga, ou pelo menos os filmes numerados, vamos apreciar algumas ideias que não foram usadas em O Despertar da Força, O Último Jedi ou A Ascensão de Skywalker. Sejam bem-vindos. Eu sou Cláudio e convido vocês para viajarem no tempo, adentrando o mundo das curiosidades. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje veremos as 10 ideias não usadas na trilogia de Star Wars. É muito importante antes de iniciarmos a nossa apresentação informar que os textos e imagens usadas por nós nessa apresentação são adaptações de matérias realizadas sobre a saga Star Wars, e que todo o conteúdo terá os créditos devidamente apresentados, conforme forem aparecendo em nosso vídeo. Mas vamos ao que realmente interessa. 10ª posição. Han Solo bêbado. Embora tenhamos o Han Solo como canalha mais adorável das galáxias, em O Despertar da Força, teve a sua introdução de maneira drástica nessa linha da história. Em vez de aparecer de volta às telas como contrabandista, logo após se separar da Leia, devido ao seu filho ter ido para o lado negro da Força, Han teria se jogado para uma boa garrafa. Uma imagem de arte conceitual, compartilhada na página do Instagram do artista, da Lucasfilm, Christian Elsman, mostra Solo afogando as suas mágoas, no que para nós seria um boteco, e sobrevivendo aos muitos clientes exóticos que circulam ao seu redor. Não foi uma ideia divertida, para um filme que é essencialmente divertido e otimista, e exatamente por isso, não aparece na saga. 9ª posição. Kylo Ren, Calvo. O Último Jedi foi uma verdadeira montanha-russa. Dividiu a base dos fãs de Star Wars. O que não podemos negar é que o diretor Rian Johnson acabou por tomar decisões um tanto quanto ousadas em relação ao filme e seus personagens. A ideia seria apresentar Kylo careca, com a intenção de criar uma dualidade no personagem, sendo uma parte boa e outra parte ruim. Mas no final, desistiu dessa ideia, pois não daria muito o personagem já conhecido. 8ª posição. Cena alternativa de abertura do Último Jedi. Vimos nos filmes de Star Wars, pelo menos nos filmes numerados, uma cena tradicional, que seria começarem com um rastreamento descendo, e em determinada ocasião subindo, assim revelando um planeta. Em O Último Jedi, essa cena segue o exemplo, mas teria na verdade, um rastreamento um pouco diferente. Esse rastreamento aconteceria, e desapareceria nas profundezas do espaço, e somente logo após essa cena, é que a câmera iria fazer uma panorâmica, revelando um planeta. Mas espere, não trata-se de um planeta. O que é revelado na verdade é o topo da cápsula médica, onde Finn está se recuperando após sofrer ferimentos no filme anterior. Essa cena foi filmada e até mesmo incluída nas cenas deletadas no lançamento caseiro, porém não foi usada no corte final. Simplesmente a cena usada no Último Jedi foi recheada de ação, tendo a evacuação da base da Resistência e o ataque da Primeira Ordem. 7ª posição. Rey Ia ser chamado de Kira. quando J.J. Abrams deu um chute inicial para o que seria o Despertar da Força. Somente sabia que queria uma personagem protagonista feminina no filme. O personagem ainda estava indefinido, porém, a única coisa quase que certa era o nome, o que foi descartado no início das gravações do episódio 7, no deserto de Abu Dhabi, em 2014. Assim sendo usado o nome de Rey, assim o nome Kira foi reaproveitado e alterado para uma aparência mais exótica, sendo usado para o personagem de Emilia Clarke. Star Wars Story, 6ª posição. The Underwater Millennium Falcon. Todos reconhecem o Millennium Falcon como um pedaço de lixo, porém, mais rápido das galáxias. Mas o que quase ninguém sabe, existe uma arte conceitual inicial da Falcon, e a mesma viajava sob o mar. Na conta oficial do Twitter de Star Wars, rolou um tweet da mesma submersa, se aproximando da torre que abrigava a sala do trono do Imperador Palpatine, do Retorno dos Jedi. O que ficou bem claro é que uma exploração subaquática foi descartada no início
início da produção, mas que a ideia de o Millennium Falcon ser um tanto hermético é incrível. Quinta posição. The Warhammer. Em todos os filmes, os bandidos sempre ganham coisas legais, armaduras, máscaras, e até mesmo super armas. No Despertar da Força, não poderia ser diferente. A resistência recém-formada precisava de algo que pudesse ser usado para enfrentar a nova base. Starkiller. Grande destruidora de sistemas da Primeira Ordem. Essa super arma da resistência ajudaria a abrir o caminho entre a Nova República e o General Leia Organa. Ela tinha muito orgulho dessa super arma, mas infelizmente, The Warhammer. teria sido destruído no ataque à base Starkiller. assim tornando a Tio Areneiro inútil para a trama geral do filme. Mesmo assim, é muito legal saber que os mocinhos quase tiveram a sua super arma. Quarta posição. Force Ghost Anakin. E Darth Vader. Na saga Skywalker é sem sombra de dúvidas a história de Anakin Skywalker. Essa trilogia explica sua ascensão, na trilogia original retrata sua queda, e a trilogia sequencial mostra o seu legado. Apesar de ser grande a sua presença nas duas primeiras trilogias, Anakin. está quase ausente das sequências, mas originalmente não seria esse o caso. Um fantasma da força Anakin. iria se mostrar para Rey. Rey ou Kylo Ren. esse fantasma iria para frente e para trás, intercalando assim entre o bom Anakin Skywalker. e o mal. Darth Vader. A ideia é citada no livro. The Art of Star Wars, The Force Awakens. O artista Ian McKay. disse: quando você acende uma vela, também projeta uma sombra. Isso me inspirou a propor, pela primeira vez, que Anakin. pudesse voltar. Se observarmos Darth e Anakin, veremos ele com dois lados, um escuro e um claro, mesmo essa ideia não tendo ido muito longe. Não podemos descartar que ainda estamos falando da história do Anakin. Felizmente ele teve o seu retorno, mesmo que apenas em voz. No The Rise of Skywalker. terceira posição, a mão flutuante. Já que citamos a cena de abertura alternativa de O Último Jedi, iremos falar sobre a cena alternativa para o Despertar da Força. A câmera faz uma panorâmica desde o icônico movimento de abertura para ver não um planeta, mas uma mão. Simplesmente a mão decepada de Luke Skywalker. The Empire Strikes Back. Vês? Darth Vader. Corta a mão de Luke durante a batalha. A mão ainda está agarrada ao sabre de luz, flutuando pelo espaço, e acaba caindo na direção do planeta Jakku. O sabre não queima quando atinge a atmosfera e pousa em Jakku. Eventualmente é pego por Rey ou outro personagem heróico. Embora não tenha sido utilizada essa abertura, digamos que, mais macabra, foi confirmado que ela esteve presente como abertura alternativa em uma versão preliminar do filme. Segunda posição. The Eye of Webiash Bog. The Rise of Skywalker. Começa com o líder supremo Kylo Ren devastando as florestas de Mustafar, atrás de encontrar um misterioso Wayfinder. Porém, o encontro de Kylo Ren com a criatura chamada de Webiash Bog. não chegou ao corte final do filme. Seria uma criatura de pele pastosa, que se fundiu com um tentáculo parasita de aranha, e vivia em um lago próximo às ruínas do castelo de Darth Vader. Esse ser teria mostrado para Kylo Ren como encontrar o cobiçado Wayfinder. que o levaria em condições seguras pelas galáxias. Embora isso nunca tenha aparecido nas telas, foi uma das poucas coisas dessa lista que realmente encontrou vida no filme. Primeira posição, Os Wheels da Força. Até muito pouco tempo atrás, essa ideia renegada nunca foi além da mente do criador original de Star Wars, o próprio George Lucas. A ideia dele para toda a trilogia seria de concentrar nos Midi-chlorians. ou formas de vidas microscópicas que vivem dentro de pessoas sensíveis à força. Lucas queria aterrar a força no mundo biológico, embora tivesse tirado o misticismo da força. Essa ideia mostraria um novo ângulo fascinante para a saga. Lucas ainda explicou que, antigamente costumava dizer, éramos apenas carros, veículos para os quais poderem viajar, como se fôssemos vasos para eles. E o canal são os Midi-chlorians. Assim sendo, os Midi-chlorians se comunicam com os Wheels, e os Wheels em um sentido geral são a força. Infelizmente Lucas vendeu a sua empresa e os direitos da franquia de filmes de Star Wars para a Disney em 2012, venda que foi realizada pelo valor de 4,05 bilhões de dólares. Ainda forneceu para a Disney um esboço para a trilogia sequencial, porém, a Disney ignorou as ideias de Lucas, o que acabou levando a trilogia para um caminho diferente.
Esperamos que tenham gostado do vídeo. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Tchau.